Queridos, nós temos hoje mais uma mensagem dentro de avivamento na igreja. E hoje vamos falar sobre vivendo em santidade. Vivendo em santidade. Quando nós adoramos, nós temos uma percepção bem mais clara da santidade de Deus. Por isso que o teu ser se quebranta, por isso que lágrimas correm dos teus olhos, por isso que você se ajoelha, por isso que você sai da dimensão do natural e entra na sala do trono, onde Ele está, como Ele é, santo, santo, santo. E nós ainda cometemos pecados, mas quando estamos diante dessa presença, imersos na sua presença, nós somos transformados. Nossa alma é transformada. Glória a Deus por isso. Como o nosso tempo está reduzido, nós vamos bem rápido aos textos que vão embasar a nossa mensagem. Começando por Mateus 5:48, enquanto projetam, eu vou ler rapidamente. Se você quiser ler comigo, assim nós estamos cultuando juntos, ok? Portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Tão claro, né? E você pode dizer, eu sou filho, filha de Deus, e todo filho e toda filha de Deus deve se parecer com o seu Pai. Ok? Ele é o modelo para nós. O Pai Celestial é o padrão que eu e você estamos seguindo. Amém? Não tenha outros modelos não, hein? Deus, o Pai, Deus, Jesus e o Espírito Santo é quem deve mostrar o caminho por onde devemos andar. Segundo aos Coríntios 7:1. Portanto, meus amados, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, letra minúscula, espírito, o nosso espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor, ou de Deus. Agora, meus amados, tendo tais promessas, que promessas? Aí você tem que voltar para os versículos anteriores, que diz, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo, no verso 16. Saiam do meio deles e separem-se deles, não toquem em coisa impura, e eu os receberei. Verso 17, serei o pai de vocês e vocês serão meus filhos e minhas filhas. Verso 18, portanto, todo o nosso ser, por inteiro, espírito, alma e corpo, devem ser mantidos em pureza, para recebermos as promessas. A condição para receber a promessa é aperfeiçoar a nossa santidade no temor do Senhor. Temor do Senhor igual obediência. A palavra sinônimo é obediência. Obediência a quê? A palavra de Deus. Claro, ao que Deus fala para nós. Efésios, então aí nós temos que conhecer a palavra de Deus. Se eu não conheço, eu peco por ignorância.
Efésios 5, 25b a 27. Como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Santa e sem defeito. Então aqui está trazendo para nossa lembrança o sacrifício substituto de Jesus na cruz do Calvário por nós, seres humanos pecadores. Nós estávamos perdidos, né, em nossos delitos, pecados, mas Ele tomou o pecado que era nosso sobre Ele e foi à cruz, pagou o preço pelo nosso pecado, e isso trouxe a recriação do nosso espírito. O nosso espírito, que é o nosso ser real, nasceu de novo, passou por um novo nascimento espiritual, e essa recriação, então, trouxe o perdão do pecado, a erradicação do pecado do nosso espírito, e ali foi introjetada a santidade de Deus, a vida de Deus. Ali nos tornamos filhos de Deus. Portanto, todo aquele que creu em Jesus e aceitou o seu sacrifício vicário, recebeu a santificação do seu espírito, do seu espírito o pecado foi removido. No nosso espírito não há problema. Se você nasceu de novo, não há problema no seu espírito. O problema está na sua alma, sua personalidade, que ainda não foi recriada. Ela está sendo transformada gradualmente, num processo, e o seu corpo precisa ser trazido em sujeição, domínio próprio, ok? Agora, um Espírito Santo, recriado, habitado pelo Espírito Santo, esse Espírito é influencer para a alma, para a nossa mente, porque a mente é a sede da alma. Ali se processam os pensamentos, e nós somos o que nós pensamos. Pensa legal, então você é do bem. Pensa mal, você é do mal. Simples, não é? E a nossa mente mergulhada, renovada com a palavra de Deus, ela vai ser vivificada, transformada, e ela vai dizer ao nosso corpo o que pode e o que não pode fazer. Porque nós cometemos pecados através do nosso corpo físico, ok? Jesus é cabeça de um corpo santo, separado da cultura humana, mundana, tendente ao pecado, né? Que não quer viver em santidade integral, espírito, alma e corpo, e por isso nós temos que passar por uma renovação da nossa mente para poder saber o que é certo e o que é errado, o que é do bem e o que é do mal, porque nós somos igreja, corpo de Cristo, a noiva de Cristo aqui na terra. Ele é o cabeça, Ele que nos lidera, Ele é o Senhor das nossas vidas, amém? 1 aos Tessalonicenses 5, 23, o mesmo Deus da paz o santifique em tudo,
e que o espírito, letra minúscula, alma e corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é um dos versículos que nós tomamos como base para dizer que nós somos um ser trino, formado de espírito, alma e corpo, ok? E novamente nós somos aí, chamados para trazer o nosso ser por inteiro em pureza, em santidade. Então, o corpo também faz parte, ok? E Hebreus 12, 14, procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Entendem? Então não é uma vez salvo para sempre salvo, não. Tem que desenvolver a salvação no nível da alma, no nível da personalidade e também do corpo. Ok? Todos nós devemos nos esforçar, para alcançar essa santidade. E, como eu digo sempre e tenho repetido sempre, tudo começa em Deus. Se você perder essa referência, você perdeu tudo. Tudo. Tudo começa em Deus. Ele nos formou no ventre materno. Tudo vem dele e tudo é para ele. Eu tenho que buscar em Deus o que vou pensar, o que vou crer, o que vou sentir e o que eu vou fazer. Nós estamos vivendo um tempo muito perigoso. É por isso que eu estou insistindo, tá? E só Ele diz para nós o que é certo e errado. Só Ele exclui todos os outros. Todas as outras vozes que não estão alinhadas com Ele. Presta atenção. Todas. Ok? Quem não conhece a Deus e a sua palavra, não tem o que dizer para nós, cristãos. Ok? E Ele nos dá o Espírito Santo para nos ajudar a viver no padrão dEle, da sua santidade. Porque o padrão é muito elevado. Por nós mesmos, ninguém consegue. É só com a ajuda do Espírito Santo, ok? Porque nós temos que fechar 5 portas de entrada para o pecado em nosso corpo, que são os 5 sentidos, certo? Visão, audição, olfato, paladar e tato. Todo pecado entra por uma ou mais dessas portas, e sou eu que fecho, com a ajuda do Espírito Santo. O tempo verbal que eu coloquei aí, vivendo em santidade, que é o tema da nossa mensagem, fala de uma ação contínua, isto é, todo o tempo, e eu acrescento, em todo lugar. Todo o tempo e em todo lugar. E isso deixa claro que a nossa origem está em Deus, e somente Ele governa sobre as nossas vidas, porque, como eu já disse, tudo começa em Deus. Ele me fez.
É Ele quem governa. É Ele quem dirige. É Ele quem sabe o que é certo e que é bom para mim. Correto? Para você também. Então, tudo o que nós ouvimos deve passar pela peneira fina da palavra de Deus. Os seres humanos falam. Todos são livres para falar, pelo menos deveriam, né? Entende? Mas eu preciso, sou cristã, eu preciso passar pelo crivo da palavra de Deus, para saber se eu posso aceitar aquilo ou não. Porque um ser humano falando por ele mesmo, pode estar certo e pode estar errado. Você concorda? Porque o ser humano é falho. Se ele estiver alinhado com Deus, ele vai falar o que é certo. Mas se ele estiver desalinhado, ele vai falar o errado. E eu preciso discernir o certo do errado. Eu e você. Todos os pensadores, e aqui inclui filósofos, sociólogos, progressistas, humanistas, comunistas, liberais, pode ter o nome que quiser, são humanos, pensando e falando, escrevendo. Agora, geralmente, aqueles que são ateus, que não creem em Deus, geralmente, quando eles vão desenvolver a sua linha de pensamento, eles partem, chegam, né? Que é o homem falando para o homem. Eles não vão buscar conhecimento em Deus. Então, a conclusão que eles chegam é que o ser humano precisa melhorar, precisa evoluir para chegar à perfeição. A perfeição do ponto de vista deles, não do ponto de vista de Deus, porque Deus eles não creem. E aí, eles, sendo meramente humanos, querem traçar o caminho para os seres humanos chegarem a essa tal perfeição segundo a mente deles. E eles geralmente partem de um ponto muito comum, porque eu tenho me dedicado a estudar essas coisas, viu? A questão do pobre. A questão da pobreza. Os pobres estão aí, todos nós deparamos com eles. Isso sempre mexe com o nosso coração. Então, eles falam, né, das diferenças de classes, das lutas entre as classes, a classe pobre, que ela precisa ser cuidada, a classe pobre precisa receber ajuda. Esse é um tema comum entre eles, tá? Mas nós devemos prestar bastante atenção, e é claro que Deus não discorda disso. Embora Jesus tenha dito, olha, os pobres vocês sempre terão entre vocês, mas nós temos que ajudar os pobres. Olha a diferença. Os filósofos falam de ajudar o pobre para o ser humano se tornar bom, ser uma boa pessoa. Nós, a palavra de Deus, fala que nós temos que fazer o bem porque fomos salvos,
Porque o nosso espírito foi recriado, porque nós recebemos a qualidade de vida que Deus tem, e Deus é bom, perfeitamente bom, é uma marca do caráter de Deus, e nós temos que nos parecer com Ele, é diferente. E aí nós vamos ver o seguinte, olhando para a vida desses pensadores, desses filósofos, sociólogos, comunistas e sei lá o quê, a vida deles não muda. Eles promovem lá as suas ajudas sociais, mas eles vivem no luxo, gastando fortunas com bebida, comida, viagem, restaurantes, roupas, seus jatos particulares. Eles não distribuem a riqueza deles para os pobres. Não. Sabe como que eles ajudam os pobres? Eles arrancam dos impostos que os trabalhadores pagam ao governo. É assim que eles ajudam, não é do bolso deles, não. Tem que ter propina, tem que ter altos impostos da classe trabalhadora que sustenta tudo isso. Isso é hipocrisia. Comece dando exemplo, como Jesus deu. Ele não tinha bens materiais, nenhum teto sobre a cabeça. Dependia do que os outros davam. Quem paga a conta é sempre o povo trabalhador, chamado de companheiro. Companheiro só para pôr dinheiro, né? Mas você não é chamado para ir para o restaurante com eles, não. Né? Para fazer as viagens. Não, isso não, de jeito nenhum. Entende? Então, nós temos que ser mais prudentes, sábios, observadores, para não sermos enganados. Então, as esmolas que eles dão aos pobres são esmolas. Eles não promovem o crescimento da pessoa com estudo, melhores empregos. Não, fica aí de bolsinha, de ajuda, de esmola a vida inteira, não saia dessa posição e mantém a minha eleição. É assim que eles fazem. Eles dominam os pobres. Mas o interesse deles não é amor, é ganância, de poder, de riqueza, de posição. E a Bíblia mostra claramente que desde a queda do primeiro homem, Adão, toda a sua descendência caiu com ele. E Deus, para solucionar esse problema, Deus cria um novo homem, chamado segundo Adão. O primeiro foi cabeça da raça caída no pecado. O segundo, que é Jesus, é cabeça da raça dos salvos, dos escolhidos de Deus, daqueles que compõem a igreja do Senhor Jesus Cristo. E esse realmente trouxe para nós salvação. Os profetas predisseram a vinda do Messias, há várias citações aí na mensagem que está disponível para vocês, ok? E
Vivendo em santidade também deixa claro que deve acontecer sempre, independente da circunstância, do tempo, da cultura da sociedade, do governo vigente, das leis aprovadas pelo legislativo, que contrariam o que diz a palavra de Deus. Porque quando eles sobem ao poder, eles mudam a Constituição para favorecer a corrupção. E depois você vai seguir uma Constituição que foi deturpada. É complicado, né, irmãos? Vivendo em santidade também deixa claro que nós somos cidadãos do reino de Deus em primeiro lugar. Em primeiro lugar. E depois, só depois, nós somos cidadãos brasileiros, no nosso caso. Ok? Vivendo em santidade, deixa claro que devo conhecer urgentemente a palavra de Deus, porque somente ela pode me mostrar o que eu devo e o que eu não devo fazer. Como cidadão do reino de Deus, em primeiro lugar. Se a minha cidadania brasileira e o governo brasileiro impuser algo que é contrário à palavra de Deus, eu fico com a palavra de Deus, custe o que custar. Amém mesmo? Vamos ter que provar isso. Está chegando essa hora, né? Então, quem não conhece, erra por ignorância. Quem rejeita Deus e a sua palavra, desobedece intencionalmente. Mas desobedece, ok? Agora, muitos podem estar dentro de uma igreja evangélica e serem ignorantes. Por quê? Porque a palavra que é pregada ali não traz conhecimento do que é certo e do que é errado. Não se toca em pecado, não se fala em pecado, não se fala em condenação, não se fala em inferno. Tudo acaba em pizza. Embora nós saibamos que não é assim. Oséias 4:6 afirma: o meu povo está sendo destruído, pois lhe falta o conhecimento. Se o povo de Deus está desconhecendo a palavra de Deus, é porque os líderes espirituais não estão mostrando, não estão ensinando, não estão alertando o povo, estão em cima do muro. E fuja desses ambientes, fuja, para que você não seja enganado também. O povo de Israel sempre passava pela correção de Deus, leia-se, né, Ney? Pregação de domingo, juízo de Deus, quando desobedecia a palavra do Senhor. Deus, tudo começa com Ele, tá? Qualquer pessoa, qualquer nação tem que buscar em Deus para escrever a sua Constituição. A Constituição da nação não pode estar contrária à Constituição do reino de Deus. Não pode. E com o tempo foram eliminando todas aquelas partes cristãs, né, da Constituição e colocando ali o mero, simples, errado, falho pensamento humano. E o povo disse amém. Nós temos culpa nisso tudo.
Então, Deus deu ao povo de Israel o Antigo Testamento. Deus deu para a igreja o Novo Testamento, que são os termos da nova aliança. É ali que a igreja vai buscar, porque foi ali que Jesus introduziu os termos, para a nova aliança que foi estabelecido nele, por meio dele, ok? Então, nós temos instruções claras para nortear a nossa vida aqui na terra. Então, precisamos buscar conhecimento. O nosso alvo é nos parecer com o Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Amém. E ele viveu em santidade. Vamos olhar para o nosso Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu vou citar rapidamente, porque o tempo não vai dar. Jesus tinha consciência da paternidade do Pai, de Deus. Rapidamente, quando ele ficou lá no templo e seus pais o perderam de vista, o procuraram e não achavam, depois foram encontrá-lo lá no templo, onde ele havia estado conversando com os doutores da lei, 12 anos. Pensem, 3 dias no templo, discutindo com os doutores da lei. Eles ficaram maravilhados com aquele menino. E quando a mãe chamou a atenção dele, porque ele não avisou os pais, ele respondeu: por que me procuravam? Não sabiam que eu tinha de estar na casa do meu pai? 12 anos. Jesus teve um crescimento saudável. Lucas 2,52, Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Pais tementes a Deus, criam filhos sábios e tementes a Deus. Jesus, ao ser tentado, venceu o diabo citando as Escrituras. Nós temos que fazer a mesma coisa. Como eu vou citar as Escrituras para os demônios se eu não conheço? E é a arma que tem que estar na nossa boca, ok? A palavra de Deus. Jesus amou os pecadores, mas denunciou o pecado deles. Errar é humano. Mas é assim. São tempos modernos. Não tem isso, não. O que era errado desde, os dias, vamos voltar tanto assim, nos dias de Jesus, é errado hoje. Ok? Então, nós temos que fazer a mesma coisa. Jesus amou os pecadores, eles tinham liberdade para chegar perto dele. Só que depois que eram curados, perdoados, Jesus dizia: olha, agora vá e não peques mais. Veja que você já foi perdoado, não vai praticar isso de novo. Estão entendendo? Então, essa era a sua recomendação. Jesus aproveitava todas as oportunidades para anunciar que o reino dos céus havia chegado à terra. O reino de Deus é chegado até vocês. E então, todo reino tem a sua constituição, todo reino tem o seu rei, o seu senhor. E agora, ali estava o Império Romano. Mas Jesus está dizendo: eu estou trazendo o reino de Deus para a terra. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Não a minha, mas a tua. É o que está precisando acontecer hoje. Venha o teu reino, venha a tua santidade,
venha a tua perfeição, venha a tua palavra, venha a tua constituição para a nossa nação brasileira. Para que o povo não viva na prática do pecado. E Jesus disse, em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Não se entra nesse reino por dinheiro. Não se entra nesse reino por boas obras. A única maneira de se entrar nesse reino é pela fé em Jesus Cristo. Fé em seu sacrifício substituto, a salvação que recebemos por meio dele. Fora de Jesus, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. O cristianismo exclui todas as outras crenças. É só Jesus, e é só a Bíblia, a palavra de Deus. E quando nós nascemos de novo, nós recebemos o Espírito Santo. Jesus, antes de começar o seu ministério, foi batizado nas águas e foi cheio do Espírito Santo. Tudo o que ele realizou em termos de santidade, de sabedoria, foi pela capacitação do Espírito Santo. E nós também temos o Espírito Santo vivendo em nós. Amém? Então temos condições também. Nós não vamos evoluir, nós fomos recriados em nosso espírito. E a nossa personalidade está sendo transformada. E para que ela seja transformada, duas coisas são necessárias: o Espírito Santo e a palavra de Deus. Não tem oração, imposição de mãos milagrosa nesse sentido, não existe. Você tem que buscar, você tem que se esforçar, você tem que praticar a palavra de Deus. Por causa dos seus ensinos e práticas, Jesus foi rejeitado, mas não respondeu da mesma maneira. Se Jesus foi rejeitado, seus discípulos também serão, tá? Porque falar de santidade, colocar esse padrão elevadíssimo para o ser humano, isso não é popular, isso não dá ibope, viu? As pessoas não querem pagar o preço da rejeição. Jesus foi rejeitado, Jesus foi perseguido, Jesus foi martirizado. E nós sabemos que todos os seus apóstolos, em sua maioria, todos foram martirizados. Porque o mundo não quer isso, não quer pessoas vivendo em santidade. Eles querem pessoas imbecis, fáceis de serem mandadas. São os imbecis úteis. Não é imbecis no sentido de falta de inteligência, tá? Mas são pessoas ignorantes, facilmente manipuladas. Esse é o termo que se usa hoje nesse sentido. Então, Jesus até disse em Mateus 5, 11, 12, bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês.
Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Os profetas foram perseguidos, Jesus foi perseguido, os apóstolos foram perseguidos, a igreja primitiva foi perseguida, e hoje nós vamos viver aí, tranquilamente vivendo o cristianismo? Não. Dias de perseguição já chegaram, inclusive para a nossa nação. Agora que o vento vai soprar e vai realmente provar quem é e quem não é, Jesus também disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Devemos valorizar muito mais a nossa vida na eternidade do que essa mera, simples, fugaz, única existência terrena. Aqui é passageiro, a eternidade é que conta. Jesus, em sua primeira vinda, não julgou nem condenou, mas perdoou todos os seus inimigos. E na oração do Pai Nosso, ele ensinou: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Jesus, em sua vida terrena, se compadecia dos que estavam sofrendo com doenças, possessões demoníacas, e os curou e libertou. A igreja deve fazer o mesmo. Jesus era cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo era o seu ajudador, capacitador, fortalecedor, assim como também é da igreja. Jesus era totalmente consagrado ao Pai Celestial. E nós também, por isso eu sempre coloco a oração de consagração nas nossas reuniões. Nós temos que ter consciência da nossa vida consagrada a Deus. Custe o que custar. Jesus viveu focado em sua missão terrena. Nada nem ninguém podia distraí-lo disso. Assim como nós também. E qual era a missão de Jesus? Ele veio para cumprir o grande mandamento e a grande comissão. E deixou isso para nós também. O grande mandamento: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. E ele veio demonstrar isso para nós. Temos que olhar para dentro de nós e nos perguntar: eu estou amando a Deus acima de tudo e de todos? Grande comissão: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Você está cumprindo a grande comissão? Você está ganhando almas para Jesus? Você está discipulando essas vidas, preparando-as para viver na eternidade? Jesus foi um grande discipulador. Ele chamou 12, treinou esses 12 e os enviou. E eles deram continuidade ao ministério terreno de Jesus na sua primeira vinda. A nossa missão é a mesma: fazer discípulos. Fazer discípulos. Não é ganhar e soltar,
não é ganhar e deixar sozinho lá um bebê espiritual, como se eles pudessem sobreviver. Nenhum bebê físico sobrevive sozinho, assim também nenhum bebê espiritual sobrevive sozinho. Jesus, enquanto esteve na terra, é o último, viveu os valores essenciais do reino de Deus. E eu e você, enquanto estivermos aqui na terra, neste corpo de matéria, nós temos que viver os valores essenciais da palavra de Deus, do reino dos céus, no seu emprego, na rua, no lazer, em casa, por onde você for, todo tempo, vivendo em santidade. Não mercantilize isso. Não pense no melhor para você. Há um preço. E nós temos que estar dispostos a pagar o preço. E o preço é dizer não ao pecado. Não ao pecado. A igreja brasileira pode ser terrivelmente perseguida. E isso em muito pouco tempo. Questão de dias. Vocês estão entendendo? E aí? Como é que fica a nossa devoção? Como é que fica o cumprimento do grande mandamento e da grande comissão em meio à perseguição? Você vai continuar sendo crente em Jesus e na sua palavra? Ou você vai temer pela sua vida, pelas suas posses, pela sua segurança? Pense bem. Vamos ficar em pé. Pai querido, nós nos colocamos nas tuas mãos, diante do confronto com a tua palavra, olhando para as marcas do Senhor Jesus Cristo e para nós. Ó Deus, nada podemos fazer sem a tua ajuda. Dependemos totalmente do Senhor, dependemos totalmente do Espírito Santo. Pai, dá-nos coragem, dá-nos ousadia, intrepidez para obedecer ao Senhor, custe o que custar. Ó Deus, que não tiremos os olhos do propósito da nossa vida nesta terra, Senhor, para andar atrás de pensamentos meramente humanos e enganosos. Senhor, firma-nos em Ti e na Tua palavra. Guarda-nos de todo o mal. Oculta-nos do homem violento e mau. Pai, que a Tua presença esteja conosco, nos dando força, nos dando, ó Deus, determinação de buscar a Tua santidade a qualquer preço. Ó Deus, livra-nos de distrações, livra-nos de enganos, livra-nos de falsas interpretações da Tua palavra. Pai, obrigado pela residência do Espírito Santo em nós, para nos ajudar cada dia, Senhor, a vencer o mal. Oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor
faça resplandecer sobre você o seu rosto, a sua luz, a sua glória, e você caminhe entre as pessoas nesta semana, iluminando todas as escuridões que você encontrar, nas pessoas, nos ambientes, nas casas, por onde você for, você seja a luz de Cristo. Amém. Deus abençoe vocês. Amém.